Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo. Agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, a gente começa essa edição direto do Aquário de São Paulo. Isso porque nesta semana o local completou 20 anos de muita história e o nosso repórter Eric Rabelo vai contar mais detalhes pra gente. O Eric vai aparecer aqui na tela. Eric, muito boa tarde. Conta pra gente como é que tá sendo a festa por aí. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, Caio, eu estou me sentindo aqui uma criança. É muito legal, tem muitos bichinhos assim muito interessantes, várias espécies de vários lugares do mundo, né? Inclusive, antes de eu mostrar os animais aqui, eu vou conversar com o Rafael Romano, né, que é biólogo, e vai explicar um pouquinho, né? E também para você de casa que não conhece, estamos aqui em São Paulo, presta atenção, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Então você pode vir conhecer aqui o Aquário de São Paulo, que é sensacional. Tudo bem, querido? Explica um pouquinho aí. E para as pessoas que não conhecem, né, essa maravilha que temos aqui em São Paulo, né? Sim, então, muito boa tarde para todos vocês. Meu nome é Rafael, aqui eu falo em nome do Aquário de São Paulo. Aqui nós temos mais de 3.000 animais e são várias espécies diferentes de vários lugares do mundo também diferentes. Então aqui, por mais que o nome seja Aquário de São Paulo, nós temos várias outras espécies também terrestres, assim como, por exemplo, o urso que está bem aqui ao nosso lado. Então nós temos vários animais que vão ajudar em vários projetos de conservação. Aqui no Aquário de São Paulo, nós temos aqui vários animais que estão fazendo parte desse projeto de conservação e nós temos muitos outros animais também de resgate ambiental, onde aqui nós damos essa segunda casa para eles, com uma equipe técnica de qualidade, onde a gente propicia vários enriquecimentos ambientais para sempre ajudar no bem-estar animal. E aqui no aquário é um passeio todo coberto, então propicia para que vocês consigam visitar em vários momentos diferentes e nós vamos ter sempre a equipe de educadores ambientais que vão estar de roxo aqui no aquário, que inclusive com essa camisa comemorativa que nós estamos fazendo 20 anos de abertura. Legal. Então nós estamos com a equipe de educação ambiental toda aqui para dar esse suporte para os nossos visitantes, explicando a origem dos nossos animais e também falando curiosidades sobre eles. Inclusive, Caio, uma curiosidade, eu conversando aqui nos bastidores antes de começarmos aqui a transmissão, o Caio, nosso âncora, esteve aqui, inclusive eu o acompanhei, né? E a ursinha, Sim. Ela era muito pequenininha, né? Porque ela nasceu com 300 gramas, é isso? 300 gramas. O Caio, olha o tamanho da ursinha, o tanto que ela cresceu. Quantos quilos? Conta Agora pra ela gente. tá com 140 quilos. Então, olha só, para vocês terem uma noção, a mãe dela tem 240 e o pai já tem 610. Mas só que aqui a gente vai ver só a fêmea e o filhote. Porque o macho, na natureza, ele não exerce cuidados parentais. Então, ele tá em um outro recinto, numa parte interna aqui no aquário, que também está sendo super bem cuidado e tendo as mesmas qualidades de vida, assim como a Nur e como a Aurora. Então, aqui o recinto, ele é todo aclimatizado. A gente deixa numa temperatura de 0 até 15 graus, positivo. Esse já é o confortável para urso polar. Ali atrás também tem gelo de verdade que cai do teto e também a água também é resfriada a 10 graus. Então aqui eles estão vivendo super tranquilos e muito bem, por sinal, já que nasceu um filhote de urso polar. Então isso confirma mais uma vez sobre o bem-estar que os nossos animais estão passando e também todo esse pessoal olhando aqui, a gente consegue explicar muito sobre essa espécie e como é importante a gente conseguir proteger mesmo distante de onde eles vivem. Perfeito. Bom, Caio, é isso aí. Então daqui a pouco eu volto mostrando outros animais aqui também, né? Abrimos aqui mostrando o urso polar, né? A ursa, né? Ursa polar, né? Com seu filhotinho que cresceu assim muito rápido, né? De 300 gramas para 140 quilos. Imagina. Então daqui a pouco eu volto com você aí, Caio. Tá certo, Eric, muito obrigado pelas informações. Olha, quando eu fui aí, a Nur era da minha altura, agora ela deve estar muito alta mesmo. Daqui a pouco você traz mais detalhes para nós. Muito obrigado. Bom, e a gente continua aqui no jornalismo. Olha, hoje, dia 10 de junho, é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial da Saúde Ocular. Só no Brasil é estimado que cerca de 35 milhões de pessoas apresentam algum grau de dificuldade visual.
O que muitas pessoas não sabem é que cerca de 90% das deficiências visuais poderiam ser prevenidas ou tratadas com acompanhamento médico. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano, sendo responsável por cerca de 85% das informações que recebemos de um ambiente. Mas quando falamos de saúde e bem-estar, não prestamos muita atenção nessa parte. O que muitos ainda não entendem é que uma visão comprometida pode afetar significativamente a qualidade de vida, dificultando a realização de tarefas simples, prejudicando a independência e a segurança. Dar atenção a essa região dos olhos também ajuda a detectar precocemente doenças que podem causar cegueira, caso não sejam tratadas a tempo. Globalmente, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual para perto ou para longe, e metade dessas poderiam ter tido a deficiência evitada ou ainda mesmo tratada. Além disso, 1 em cada 2 pessoas no mundo que precisam de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento. Mesmo diante de tantas causas e cuidados necessários, a realidade ainda impacta. Isso porque 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda que precisam de óculos não têm acesso a eles. E ainda os dados apontam que a deficiência visual representa um enorme fardo financeiro global, com custo anual global da perda de produtividade estimado em aproximadamente 2,10 trilhões de reais. Olha só, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Ronaldo Barcelos, ele que é médico oftalmologista. Dr. Ronaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Caio, o prazer é meu. Bom, doutor, eu queria começar perguntando assim, muitas pessoas só procuram atendimento médico quando já estão com muitos problemas na visão. E aí eu queria saber quais sinais sutis que o corpo já pode estar ali sinalizando que tem algo errado com a nossa visão. Você tem coisas que são mais óbvias, né? Se você pegar uma pessoa que eventualmente começa a ter dificuldade para fazer uma atividade que ela sempre fez, ela vai assistir uma aula, ela tem dificuldade de ver as coisas que a professora ou a professora está escrevendo na lousa, um senhor de idade que tem dificuldade para ver as legendas da televisão, que ele sempre fez isso sem dificuldade. Essas são alterações mais óbvias, mas tem pessoas, por exemplo, que começam a perceber uma dificuldade para enxergar mais no escuro à noite, ou uma sensibilidade maior à luz, né? Essas são alterações um pouco mais sutis. Pessoas que continuam enxergando bem, mas elas percebem que elas começam a não conseguir ter uma noção de espaço boa, elas tropeçam mais, elas têm dificuldade de se localizar dentro de um espaço que tenha muitas informações. Então, esses são sinais de várias das doenças que podem acometer os olhos ao longo da vida e que, por vezes, podem passar desapercebidas. E como a reportagem muito bem comentou, muitas dessas queixas acabam fazendo com que o paciente só procure um médico quando essas doenças já estão muito avançadas e muitas vezes, mesmo que a gente trate, elas já vão deixar sequelas, né? Como se fossem cicatrizes daquela doença que não foi percebida a tempo. Olha só a importância, né, de buscar atendimento quanto antes. Doutor, o brasileiro, em média, passa de 5 a 9 horas olhando para o celular por dia. Isso também prejudica a visão? Sim, com certeza. Eu diria que essa é uma preocupação para todos, mas em especial para os pais de crianças e adolescentes pequenos, porque nesse período em que os olhos estão se desenvolvendo, essa rotina de uso do celular muito próximo e por muito tempo, a gente sabe que podem causar uma série de prejuízos, como, por exemplo, o maior risco de aumentar a miopia. Existem algumas formas de estrabismo, né, que você pode ter provocados por esse uso excessivo do celular, mas isso vale também para os adultos, né, as pessoas com uma fase em que elas estão precisando usar o celular de forma muito mais intensiva, seja para trabalho ou para lazer. Esse uso muito próximo e muito intenso, ele causa uma série de problemas para a visão, como eu expliquei, né? Desde o surgimento de um determinado tipo de grau, até a visão começar a ficar duplicada, as imagens começarem a ficar confusas por conta desse estrabismo que pode estar associado com esse hábito. Fica o alerta aí, né? Bom, uma prática que tem sido muito comum no Brasil é a compra de óculos, tanto de sol quanto de grau, falsificados, né? Muito por conta do valor mais barato. O quanto esse tipo de produto pode prejudicar a visão, doutor?
Então, isso é um problema mesmo, né? As pessoas, por vezes, em vez de recorrer, ou até por não terem condições de procurar um especialista, acabam lançando mão desses recursos por serem mais baratos, né? Então, atesta aqueles óculos de farmácia para ver com qual delas ele consegue se enxergar melhor. E, por vezes, existem doenças que vão prejudicar os olhos e causar esses quadros de cegueira ou perda da visão e que não são resolvidas com óculos, né? Um outro problema é que quando você pega um óculos que é pronto, um óculos que é vendido numa farmácia ou numa banca, esses óculos já vêm pré-moldados com o mesmo grau dos dois lados, né? E a lente vem posicionada sempre com a mesma distância entre as duas. E as pessoas nunca são exatamente iguais em relação aos dois olhos, então existem diferenças pessoais que fazem com que esses óculos prontos muitas vezes não fiquem perfeitamente ajustados. Isso pode levar a queixas de dor de cabeça e uma série de outros sintomas. Então, acho que são esses dois cuidados, né, que as pessoas têm que ter quando elas pensam em comprar esses óculos prontos. O primeiro é de que eles nunca vão estar perfeitamente alinhados e adequados, porque existe uma personalização da prescrição dos óculos. E, por vezes, esse óculos que ele comprou faz com que ele demore mais tempo para procurar um médico oftalmologista que vai fazer eventualmente o diagnóstico de uma dessas doenças que na reportagem a gente ouviu podem ser prevenidas quando você faz o diagnóstico cedo e tratadas, né? Muitas delas são muito graves, podem levar à cegueira inclusive. Perfeito, doutor. Bom, e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse alguns conselhos práticos, né, para uma melhor saúde ocular, por favor. Perfeito. Eu acho que a gente já comentou alguns desses cuidados, né? Então acho que vale reforçar essa preocupação hoje em dia com as crianças e adolescentes que estão mais expostas ao uso intensivo de telas, né? Muitas vezes os pais não têm com quem deixar as crianças e o celular e o computador são formas de entretenimento que são difíceis da gente evitar, mas a recomendação hoje em dia da Sociedade Brasileira de Pediatria é que você não deixe as crianças até 5 anos usar nenhum tipo de celular e a partir dessa idade um tempo máximo de 2 horas por dia, né? Uma outra coisa interessante é que o sol é uma espécie de protetor dos olhos, então um tempo de exposição à luz solar diária pode ajudar, por exemplo, a evitar que você tenha uma miopia provocada. Então a gente vê que as crianças hoje não só ficam muito tempo na tela, mas acabam deixando de frequentar os ambientes externos onde ela pode ter essa exposição à luz solar, que seria uma coisa saudável. E nos idosos, nas pessoas adultas e idosas, eu acho que uma outra preocupação é que eles tenham o hábito de procurar um médico oftalmologista a cada alguns anos, porque isso é uma forma de você evitar e fazer o diagnóstico dessas doenças que são preveníveis. Tem muitas delas que não adianta a gente dizer, olha, se você sentir tal coisa, você procura o médico, porque isso pode representar um problema. Às vezes elas são silenciosas e essas doenças que são mais graves, elas tendem a acometer os olhos a partir de 40, 50 anos de idade. Então, essa é uma idade a partir da qual eu acho que todos nós devemos ter na rotina, passar no médico oftalmologista de tempos em tempos. Acho que esses são alguns conselhos que eu acho que vale a pena deixar. Dicas excepcionais, doutor. Bom, nós acabamos de conversar com o médico oftalmologista, doutor Ronaldo Barcelos. Doutor, muito obrigado pela sua brilhante participação. Obrigado, Caio. O prazer foi meu. Grande abraço. Bom, e a gente continua aqui com o jornalismo, porque os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram o menor nível para o primeiro semestre em 10 anos. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram uma redução importante na área sob alerta de devastação, mas especialistas lembram que o desafio agora é manter essa tendência durante os meses mais secos do ano, quando o risco de desmatamento e queimadas aumenta. A Amazônia registrou, no primeiro semestre de 2026, o menor número de alertas de desmatamento dos últimos 10 anos. De janeiro a junho, foram identificados cerca de 1.295 quilômetros quadrados de áreas sob alerta de destruição da floresta. É o menor índice desde o início da série histórica do Sistema DETER, do INPE, em 2016. Os alertas são emitidos por imagens de satélite e servem para orientar a fiscalização em tempo real. Eles não representam a taxa oficial de desmatamento, mas funcionam como um importante indicador da situação da floresta. Segundo o governo federal, a queda é resultado do esforço nas ações de fiscalização, do combate aos crimes ambientais e do monitoramento por satélite. Nos últimos meses, os números já vinham mostrando uma tendência de redução.
Em maio, por exemplo, o desmatamento caiu mais de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da notícia positiva, especialistas alertam que ainda não é possível comemorar. Isso porque o período mais crítico para o desmatamento acontece entre julho e setembro, quando o clima fica mais seco e favorece tanto a derrubada da floresta quanto as queimadas. Além de preservar a biodiversidade, reduzir o desmatamento é considerado fundamental para combater as mudanças climáticas, proteger os povos indígenas e cumprir os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Uma operação no Rio de Janeiro apreendeu mais de 2.000 peças falsificadas de motocicletas. A fiscalização ainda identificou estabelecimentos sem documentação para funcionamento. Quem vai contar essa história para nós é o Joenison Santos. Uma operação conjunta realizada nesta semana apreendeu mais de 2.000 peças falsificadas para motocicletas e diversos produtos irregulares em estabelecimentos comerciais da zona norte do Rio de Janeiro. A fiscalização identificou itens sem certificação, produtos vencidos e outras falhas que podem comprometer a segurança dos consumidores. Durante a operação, foram encontradas peças comercializadas como compatíveis com motocicletas de uma fabricante, mas que eram falsificadas e não atendiam os padrões de qualidade e segurança exigidos. Também foram apreendidos 98 escapamentos com anomalias, conhecidos como descarga livre, sem o selo de conformidade do Inmetro. Segundo os órgãos responsáveis, esses produtos podem ultrapassar os limites de ruído permitidos e aumentar a emissão de poluentes. A inspeção também identificou estabelecimentos sem documentação fiscal das mercadorias e, em um dos casos, a ausência do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Os agentes ainda encontraram produtos automotivos com prazo de validade vencido sendo oferecidos aos consumidores. Todo o material apreendido terá destinação ambientalmente adequada e as irregularidades serão apuradas pelos órgãos competentes. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil fez uma operação contra um esquema de agiotagem e extorsão. A investigação começou depois que um homem se endividou com mais de 10 agiotas e passou a ser ameaçado. Quem traz mais detalhes é o Diogo Lachmann. A operação da Polícia Civil foi deflagrada na quinta-feira contra um esquema de agiotagem e extorsão na região metropolitana de Porto Alegre. Durante a ação, que mobilizou 50 policiais civis, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. 2 homens suspeitos de participarem dos grupos foram presos. Uma arma, munições, 9 celulares e dinheiro em espécie também foram apreendidos. A investigação teve início depois que um familiar de um devedor registrou um boletim de ocorrência por ameaças. Segundo a polícia, o homem havia arrecadado dinheiro com um grupo de amigos para a confecção de camisetas comemorativas, mas acabou perdendo todo o valor em sites de apostas. Na tentativa de devolver o dinheiro, ele pegou um empréstimo com o agiota. Como não conseguiu pagar, fez outro empréstimo para quitar a primeira dívida. Depois, precisou de mais um para cobrir as anteriores. E assim entrou em um ciclo que, segundo a investigação, o levou a recorrer a 14 agiotas diferentes. Sem conseguir sair da dívida e sob ameaças de morte, o homem fugiu do estado. Com a fuga, os criminosos passaram a cobrar a dívida da mãe, da irmã e do cunhado da vítima. Com medo, os familiares chegaram a fazer pagamentos na tentativa de colocar um fim nas ameaças, o que não aconteceu. Agora, a polícia busca identificar outras possíveis vítimas dos grupos investigados. Em período de reprodução das baleias jubartes, a espécie voltou a ser vista no Rio de Janeiro, veja só. Vindas da Antártida, as baleias jubarte voltaram a ser vistas no litoral fluminense durante o período de reprodução da espécie. Para garantir a segurança dos animais e dos turistas, as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói lançaram um selo de certificação para embarcações que realizam passeios de observação de cetáceos. O programa tem como objetivo disciplinar a atividade e incentivar o turismo sustentável, com capacitação de mestres de
de embarcação, proprietários, guias de turismo, agências e outros profissionais envolvidos na recepção dos visitantes, o projeto também prevê a divulgação de boas práticas para a observação das baleias, evitando interferências no comportamento dos animais. Até o momento, 13 embarcações dos 2 municípios já receberam o selo, válido por 1 ano. Durante alguns passeios, pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte acompanham as expedições orientando os turistas sobre educação ambiental e observação da espécie. A iniciativa também pretende estabelecer regras para outras modalidades de observação, como a canoa havaiana, que tem ganhado espaço nas águas do litoral carioca. A expectativa é que a certificação contribua para o crescimento do turismo de observação sem comprometer a preservação das baleias. Pesquisas apontam que o estado do Rio Grande do Sul tem gerado poucas oportunidades de emprego neste ano de 2026. Vamos conferir na reportagem. Conseguir um emprego no Rio Grande do Sul não tem sido tarefa fácil. Dados do mês de maio, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o estado registrou déficit na geração de oportunidades. Foram 122 mil contratações, diante 127 mil desligamentos. O resultado foi um saldo negativo de 5.600 postos de trabalho. A agropecuária liderou as perdas, com 3.288 vagas a menos. Na sequência, aparecem o comércio, a indústria, os serviços e a construção. No acumulado de 2026, o desempenho do Rio Grande do Sul também fica abaixo da média nacional. Um levantamento do Departamento de Economia e Estatística aponta que, no primeiro trimestre, o estado registrou o menor crescimento na geração de empregos formais no país. Enquanto o Brasil avançou 2,3%, o Rio Grande do Sul cresceu apenas 0,6%. Os números acendem um alerta, mas também mostram que o mercado de trabalho gaúcho tem características diferentes de outros estados. Isso porque, mesmo com a baixa geração de novas vagas, o Rio Grande do Sul continua entre os estados com menor taxa de desemprego e a menor informalidade do país. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação ficou em 4%, abaixo dos 5,3% registrados no mesmo período do ano passado. O rendimento médio do trabalhador também cresceu e chegou a R$ 4.127. Enquanto o Rio Grande do Sul mantém uma das menores taxas de desemprego do Brasil, a geração de novos empregos segue abaixo da média nacional. Para quem procura uma vaga, o mercado ainda avança em ritmo lento. E veja a seguir. Mulher sobe na ponte do Brooklyn, nos Estados Unidos, e é resgatada heroicamente por policiais. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 14 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história. Uma mulher escalou um dos cabos de sustentação da ponte do Brooklyn, em Nova York, e ficou por lá cerca de 1 hora até os policiais conseguirem retirá-la em segurança. Veja só. As imagens divulgadas pelo Departamento de Polícia da cidade norte-americana são assustadoras. Uma mulher escalou um dos cabos de sustentação da ponte do Brooklyn, em Nova York, na última quinta-feira. O trabalho dos policiais foi fundamental para que ela fosse retirada em segurança. Em todo momento, os agentes conversavam com ela de forma positiva, deixando claro que a intenção era apenas ajudá-la. A conversa durou cerca de 1 hora até ela ser retirada. A altura estimada é de 30 metros. Segundo informações do New York Post, as pistas foram interditadas e só foram reabertas depois da situação ser resolvida. A mulher não teve sua identidade divulgada e foi levada ao hospital para fazer uma avaliação. Segundo a chefe civil do Departamento de Polícia da cidade, o cuidado, coragem e compaixão dos oficiais foi extraordinária. Olha só, foi aprovado no Senado uma medida provisória que destina parte do dinheiro arrecadado pelo governo Combetes para um fundo que ajuda nas operações e atividades da Polícia Federal. O texto agora seguirá para a sanção do presidente Lula. Estes recursos antes eram transferidos para a saúde e previdência social.
mas, se sancionada pelo presidente Lula, irão para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Neste ano, o fundo deve receber já 200 milhões de reais do governo. O volume das transferências dos recursos das BETs para o fundo será por etapas. Primeiro, 1% do valor arrecadado em 2026. Depois, 2% em 2027. E, por último, 3% do valor em 2028. Além disso, a maior parte dos recursos arrecadados com as apostas, pelo menos 85%, vai para a empresa que opera a BET. O resto do valor arrecadado vai para as iniciativas, como escolas da educação básica e técnicas de nível médio. O dinheiro que vai para o Fundo da Polícia Federal poderá ser usado para cobrir despesas de servidores, como problemas relacionados à saúde, por exemplo. A inflação no Brasil teve uma leve desaceleração em junho para 4,64%. Os preços dos alimentos recuaram enquanto o governo prorrogou medidas para evitar a disparada dos combustíveis em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Essa é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição em outubro, já que o custo de vida está entre as principais preocupações dos eleitores. Mas apesar da desaceleração em relação aos 4,72% registrados em maio, a inflação em 12 meses permanece acima da meta estabelecida pelas autoridades, entre 1,5% e 4,5%. A inflação mensal foi de 0,16% contra 0,58% em maio. Os preços dos alimentos caíram 0,24% no mês passado, principalmente o café, as frutas e a carne. Os preços dos combustíveis também diminuíram em junho, mas o governo Lula permanece vigilante em relação à turbulência causada pela guerra no Oriente Médio. Os subsídios destinados a conter a alta dos preços nos postos de gasolina estavam programados para terminar esta semana, mas o Ministério da Fazenda anunciou na quinta-feira a prorrogação devido à retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã. O conflito causa interrupções significativas no fornecimento global de petróleo devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, uma via navegável estratégica para o transporte de hidrocarbonetos. Bom, e agora nós vamos voltar a falar com o nosso repórter, o Eric Rabelo, que está lá no Aquário de São Paulo e vai mostrar um pouco mais das atrações que tem por lá. O Eric está aí já no monitor. Eric, conta pra gente aí o que tem de novidade, conta pra gente o que dá para aproveitar nesse lugar tão incrível. Ô Caio, não sei nem por onde começar. São muitos animais aqui, diferentões, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui para você os cangurus, né? Que são naturais da Austrália, né? Agora, o mais interessante, eu vou passar aqui, deixa eu passar aqui, Fraga, que aqui está um pouco meio apertado. O Fraga vai mostrando aqui, ó. Vem ver que legal. Aquela parte de lá são os machos. Essa parte aqui são as fêmeas. Você pode observar que são menores, né? E existe essa barreira. Por quê? Porque eles não podem ficar juntos, porque eles não param de procriar, de acasalar aqui, né? Então, é bem interessante essa característica, né, dos cangurus, né? Então, eles ficam separados. Mas tem muitos animais assim, diferentões. Eu vou ver se consigo mostrar aqui. Vem aqui, Fraga, eu vou mostrar aqui. Existe um largato, ele é bem diferente mesmo. Só que, porque aqui o espaço é bem grande, né? Vamos ver se a gente consegue visualizá-lo. Olha ali, Fraga, vê se você consegue. Ele está dentro da toca, viu? Porque justamente devido ao horário também, a maioria dos animais estão descansando e tudo. Alguns também têm hábitos noturnos, né? E então a gente, de repente, alguns animais diferentões assim, a gente vai ter um pouco de dificuldades aí de observar, de visualizar. Mas é isso, ó. Fica a dica, viu, Caio? Para quem não conhece o Aquário de São Paulo, vale a pena conferir, é muito legal. Tem várias espécies de vários locais do mundo, né? E, ou seja, quem mora em São Paulo não precisa ir para longe, né?
Estamos aqui o Aquário de São Paulo fica aqui na zona sul, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Então, principalmente você, né, os pais aí que agora a criançada está de férias, né, aproveitando o ensejo das férias de julho. Então, vem para cá conhecer e aprender um pouco, até porque é importante a criançada conhecer um pouco da história dos animais para aprender a gostar e a respeitar essa galerinha aqui que é da pesada. É com você aí do estúdio. Valeu, Eric, muito obrigado pelas informações. Fica aí, né, para os pais, para toda a família. Ótima dica para um passeio nas férias. Valeu, um abraço. Bom, a gente continua aqui agora com o esporte. Vamos falar de esportes no Redação Hit. Bom, e quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, já está aqui ao meu lado. Bruno, em meio às críticas, né, de arbitragem nesse Mundial, nessa Copa, a FIFA saiu em defesa dos profissionais, não é? Boa tarde. Isso mesmo, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, em meio às críticas à arbitragem da Copa do Mundo, o chefe de comitê de arbitragem da FIFA saiu em defesa dos julgados do torneio. O italiano rejeitou as acusações de favorecimento e afirmou que a independência da equipe de arbitragem é inegociável. O responsável pela arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, defendeu a integridade da Copa do Mundo de 2026. O italiano ainda justificou as decisões do árbitro francês François Letexier, criticado pelo Egito após sua eliminação para a Argentina, em uma virada que terminou 3-2. Em uma entrevista publicada no site da FIFA, o ex-árbitro disse: "É claro que um debate construtivo sobre as decisões sempre fará parte do futebol, mas as acusações infundadas não têm lugar no nosso esporte. Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros do torneio." Segundo Collina, ninguém pode afirmar que a arbitragem da FIFA possa ser influenciada por alguém, nem mesmo pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, que sempre deu seu total apoio à equipe de arbitragem, respeitando sua independência. O árbitro da final da Copa de 2002 ainda destacou que depois de cada gol marcado, a arbitragem por vídeo revisa a fase de posse ofensiva, para detectar uma possível falta na construção da jogada que tenha tido impacto no gol. Ele citou 2 exemplos tirados do jogo, validando em cada caso a decisão do árbitro francês François Letexier. Primeiro, a anulação do gol do atacante egípcio Zico, porque um companheiro havia claramente pisado no pé do argentino Lisandro Martínez. E pouco antes do terceiro gol nos acréscimos, os egípcios haviam pedido pênalti por um contato na área entre o argentino Julián Álvares e o astro egípcio Mohamed Salah, que caiu de bruços. O árbitro e o VAR consideraram que se tratava de um contato normal. Letexier foi amplamente criticado e a Federação Egípcia chegou a pedir sua exclusão por erros de arbitragem flagrantes. Bruno, por falar em erro de arbitragem, né, no jogo entre Argentina e Egito, tiveram muitas contestações, mas mesmo com a eliminação do Egito, teve festa por lá, né? Pois é, isso mesmo, Caio. Bom, multidões receberam a seleção de futebol do Egito no Aeroporto Internacional de Al Alamein, após uma campanha histórica na Copa do Mundo. Por muito pouco, os egípcios não chegaram às quartas de final pela primeira vez. O primeiro a descer do avião foi o técnico Hossam Hassan, que teve o contrato renovado após a excelente campanha do Egito na Copa do Mundo. Ainda na pista do aeroporto El Alamein, nos arredores de El Dabar, os jogadores começaram a receber o carinho dos torcedores. No saguão, muitas selfies e alguns autógrafos. Claro que a festa aumentou muito quando a seleção desfilou pelas ruas no topo de um ônibus. Gostaria de dizer à seleção egípcia para não ficar triste. Vocês foram homens de verdade, provaram sua força e chegaram a uma fase que o Egito nunca havia alcançado. Sentimos muito orgulho. É claro que foram tratados de forma injusta contra a Argentina, mas se Deus quiser, Ele os recompensará com algo melhor. Vocês foram verdadeiros campeões. O desempenho de vocês na última partida foi simplesmente incrível. Se não fosse pela injustiça que aconteceu, vocês teriam vencido a Copa do Mundo. A polêmica arbitragem na partida contra a Argentina, que acabou com o sonho dos egípcios de chegar às quartas de final, ainda vai ficar muito tempo na memória. Mas nessa sexta-feira, era dia de celebrar uma campanha histórica. A
recepção foi incrível. Muitos egípcios vieram de todas as províncias e vilarejos. Todos estão muito orgulhosos da seleção e dos jogadores. Eles fizeram partidas importantes de forma brilhante, corresponderam à responsabilidade e demonstraram um grande espírito de luta, assim como nós demonstramos hoje ao vir aqui para recebê-los. O Egito foi a primeira nação africana e árabe a participar da Copa em 1934. Levou 56 anos para retornar em 1990, quando deixou a Copa da Itália sem nenhuma vitória. Na Rússia, em 2018, terminou com 3 derrotas na fase de grupos. Esse ano conseguiu vencer pela primeira vez e sofreu apenas uma derrota em 5 jogos. Ficou entre as 16 melhores seleções do mundo e, por muito pouco, não deixou a Argentina de Messi pelo caminho. E com a eliminação na Copa do Mundo, o futuro de Neymar Júnior ainda é incerto. Camisa 10, que tem contrato até o final do ano com o Santos, não sabe se vai continuar no futebol. O futuro de Neymar ainda é incerto. Dentro do Santos, atual clube do craque brasileiro, a situação é mais complicada do que parece. Neymar tem contrato com o clube até 31 de dezembro deste ano. Internamente, há quem confie no compromisso do Camisa 10 de se reapresentar e disputar o segundo semestre, mesmo com os valores que o Peixe ainda deve ao jogador desde o ano passado. O Santos deve cerca de 90 milhões de reais a Neymar, mas por meio de um acordo firmado com a agência NR Sports, o valor será quitado de forma parcelada até 2030. Mesmo com o contrato em vigor, o Santos espera contar com o jogador até o final da temporada. Com 3 competições pela frente, a diretoria considera Neymar uma peça fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil também é vista como uma grande oportunidade de título. Durante a preparação para a Copa do Mundo, o nome de Neymar foi ligado ao Futebol Clube Cincinnati, dos Estados Unidos. Um calendário mais curto, um futebol menos desgastante e uma possível adequação salarial pode convencer o craque a atuar na MLS. Outros veteranos como Messi, Suárez e Son também seguiram este caminho. As conversas perderam força após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mas as negociações seguem em andamento e um desfecho ainda não está descartado. Outra possibilidade é a aposentadoria. Pessoas próximas afirmam que Neymar está cansado da rotina do futebol e de suas constantes lesões. Essa hipótese ganhou mais força após uma publicação feita por seu pai, interpretada como muitos um incentivo para que o Camisa 10 permaneça em atividade. Pendurar as chuteiras pode ser um caminho para Neymar. No entanto, questões financeiras, contratos em vigor e negociações em andamento fazem com que o jogador e seu staff não tratem essa possibilidade como uma decisão definitiva. Bom, Caio, essas foram as informações do esporte. Um ótimo fim de semana a você e também a todos que nos assistem. Mas às 18h30 eu volto com mais notícias. Isso aí, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana a você também. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. E para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau. Tchau.